Olá, leitores e leitoras desse canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isadora Rinert e esse aqui é o Batalhas Literárias. Então, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou continuar o meu top 5 dos meus favoritos e depois do primeiro, no caso, que foi o A Cabana, no vídeo anterior, começa a ficar um pouco mais complicado porque eu não consigo decidir qual que é o top 2, top 3, top 4, top 5, porque cada vez que eu leio um eu penso que aquele é o top 2 e tal, e aí na real nunca consigo me decidir. Então eu só vou soltar aí os vídeos e aí vocês tirem as conclusões, qual deles que são melhores que os outros. Então o livro de hoje é esse aqui, Verity, da Colleen Hoover. Quem me conhece sabe que eu tenho uma tara enorme na Colleen Hoover, ela é uma escritora maravilhosa. E eu sou muito cadelinha de livros policial, mistério, thriller, principalmente thriller psicológico. O tema do meu TCC foi foco narrativo, mas a parte criativa foi baseada, a parte prática do meu TCC foi baseada em um livro de mistério. Então todo o meu embasamento foi em Agatha Christie. Então, quando eu soube que a Colleen Hoover escreveu um thriller psicológico misturado com mistério, dá pra entender o meu surto, né? Aí eu fui ler meio preconceituosa, assim, porque eu tava com um pouco de medo se ia dar certo, se não ia. E na real, deu muito certo, né? Claro, tem algumas coisas que eu vou mencionar, que eu mudaria, mas ele continua estando nos meus top 5, porque eu acho que a história que a Colleen Hoover fez e a conexão que ela fez com o mundo real, com as pessoas que leram os livros, que nem eu, foi muito grande, foi uma coisa muito significativa. Então, vamos começar. Já vou explicar no começo do vídeo, como todos os outros vão ser feitos. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira vai ser as considerações iniciais e a sinopse do livro, e depois a segunda parte, que vai ser as considerações finais com spoilers. Vai ser dado esse aviso da segunda parte antes de chegar na segunda parte, mas só para vocês ficarem avisados que quem não quer receber spoilers sobre esse livro, por favor, não passe o vídeo pra frente, tá? Então vamos para a primeira parte, que são considerações iniciais e sinopse. Tá um calor aqui em Porto Alegre que não tá descrito, né? Não tá descrito. Tá, vamos lá. Então, a gente começa conhecendo a protagonista, que é a Lowen. A Lowen é uma escritora e ela tá passando por uma fase de bloqueio criativo. Então, o que é isso? Sabe quando tá escrevendo uma redação, por exemplo, uma redação do Enem, e aí tá lá escrevendo e tu... o que eu escrevo agora? E aí tu fica lá matutando. É isso, só que em grande escala. Pensa que tu sobrevive daquele dinheiro e aí tu não consegue fazer porque tu tem um bloqueio criativo. Nem todo mundo consegue sentar e escrever 50 páginas numa paulada só, né? Então ela tá passando por isso, ela tá precisando de dinheiro, tipo, pra ontem, pra pagar o aluguel, ela tá devendo e tal. E aí o agente dela marca uma reunião de negócios pra ela com uma proposta. Aí tá, ela tá caminhando em direção a esse prédio onde vai ter a reunião, e aí logo, tipo, nas primeiras páginas acontece um acidente muito bizarro, assim, tipo um acidentão na frente dela. E aí ela tá toda respingada de sangue, assim, em choque, e o leitor fica em choque também porque é uma coisa muito repentina, então tu toma um cagaço, porque tu realmente não espera aquilo, e tu toma um cagaço, fica meio parado assim, aí chega um cara, o nome dele é Jeremy, chega um cara meio desnorteado também, mas ele não parece estar tão em choque com o que aconteceu quanto a Lowen tá, pega ela, leva pra um restaurante, pra um barzinho, assim, leva ela no banheiro, ajuda ela a se limpar e empresta a camisa dele, porque a dela tá toda manchada de sangue. Aí tá, ela sai dali, cada um segue sua vida e tal, eles têm uma mini conversa, cada um segue sua vida, e aí ela começa a ir pro lugar da reunião. Aí ela entra no prédio, o Jeremy entra também. Ela, tá, coincidência, né? Eles entram no elevador, saem no mesmo andar. Dela, coincidência demais. Demais mesmo. Aí eles entram na mesma sala e aí ela se toca que é o Jeremy que quer contratar ela. Só que ela não sabia disso. Por quê? Quando ela senta, tem uma equipe ali e eles falam assim, então, você conhece a Verity Crawford? Eu vou falar de Verity porque aqui é a mais brasileira, tá?
A Verity, gente, é como se aqui na nossa realidade fosse tipo a J.K. Rowling, assim. Ela tem uma série de livros muito famosa, pela qual ela escreve, a forma que ela escreve é como se fosse o vilão falando. Então, não sei quem já assistiu a série Dexter, mas é mais ou menos a mesma pegada, tá? É o vilão que conta a história, sabe o tempo inteiro quem é o vilão e ela protagoniza ele. E aí, o que acontece? A Verity sofreu um acidente e ela está impossibilitada de escrever, então eles querem contratar a Lowen como uma ghostwriter. Ghostwriter é um escritor fantasma, ou seja, ele vai terminar o livro, vai escrever um livro inteiro. Exemplo, tem uma pessoa que quer escrever muito uma biografia da vida dela, mas não tem contato nenhum com a escrita, não tem experiência nenhuma e não quer escrever. Quem que vai contratar? Um ghostwriter. O livro vai ser publicado com o nome daquela pessoa que contratou o ghostwriter e vai ser distribuído e toda a propaganda vai ser feita em cima daquela pessoa. O ghostwriter vai ser literalmente fantasma, ganhando pelo fundo, mas não sendo reconhecido. Então a Lowen pensa, putz, dinheiro bom demais, reconhecimento no mercado de ghostwriters, então isso é muito, muito bom. Aí ela aceita. E tem um detalhe, o Jeremy, que é aquele cara do acidente, é esposo, é marido da Verity. Aí tá, o termo para ela conseguir fazer isso é que ela precisa passar alguns dias lá na mansão Crawford, na casa da Verity e do Jeremy, para conseguir pegar o censo de escrita da Verity, para pegar os materiais que ela já tinha escrito, para conseguir terminar a série de livros que ela estava escrevendo até então. E ela vai. Assim que ela chega, a atmosfera do negócio é muito esquisito, porque a mansão é cheia de traumas. Desde a morte das gêmeas do casal, da Verity e do Jeremy, até o acidente da Verity em si. Só que ela só vai descobrindo esses lances dos acidentes quando ela pesquisa na internet o nome da Verity. Antes ela não sabia. Então ela vai pesquisando e tal e descobre a morte das duas gêmeas, e do acidente da Verity. Mas sobre o acidente da Verity não tem muito na internet, então ela não sabe o quão extenso é. E aí, assim que ela chega lá e ela começa a descrever aquela mansão, tu já começa a sentir uma coisa meio esquisita, assim. E esse que é o legal dos livros da Colleen Hoover, ela consegue transmitir o sentimento do personagem principal pro leitor. Então o leitor se identifica por sentimento, porque uma ferramenta que os escritores usam muito é a identificação. Às vezes com atitudes, com ações, exemplo, a Cabana, que foi o vídeo que saiu semana passada, fala muito sobre a dor da perda. Então assim, se não ainda, todo mundo vai sofrer a dor da perda na vida. Então isso é identificável. A Colleen Hoover faz diferente, ela identifica sentimentos. Então ela descreve o medo, por exemplo, e tu já sentiu medo na vida, provavelmente. Se tu já sentiu, tu vai começar a sentir aquela sensação de novo por memória muscular. Então isso é muito interessante nos livros da Colleen Hoover. Então quando ela já chega ali, a Lowen chega naquela casa, tu já começa a ficar meio ansioso. E aí quem mora na casa? A Verity, o Jeremy e o filho do casal, que é o Crew. E era o filho mais novo dos três, tá? Das gêmeas dele, ele era mais novinho e ele tá vivo ali, Chananelsis, é isso aí. E aí ela descobre sobre a Verity. A Verity não foi um acidente, tipo assim, ela bateu o carro, quebrou as mãos e não pode mais escrever. Não, ela tá em estado vegetativo na cama. Ela abre os olhos, mas ela não consegue falar, ela não consegue se mexer. Então, assim, o clima já se torna muito pesado. E aí tá, a Verity vai pro escritório... a Lowen vai pro escritório da Verity, começa a estudar as coisas dela, começa a pegar um pouco o senso de escrita e vai criando amizade com o Jeremy. Eles se tornam amigos durante o livro, assim, o que é muito legal. Até o ponto que a Lowen acha o diário da Verity. E todo mundo aqui que já leu um livro ou que já assistiu um filme, que alguém acha um diário, sabe no que isso dá. Dá sempre merda. Sempre dá merda. É um segredo escondido que não poderia existir, é um trauma que tá ali guardado, sempre dá merda. Em resumo, sempre dá merda. E com esse livro não é diferente, só que eu nunca tinha lido um que me sequelou tanto assim. Porque é muito bom. Aí, ela começa a ler esse diário, ela fala sobre como a Verity conheceu o Jeremy, e já nessa parte eu fiquei com um pezinho atrás no Jeremy. Porque deu um lance meio de tipo, eles se encontraram numa festa, a Verity tava bebendo e ele assim, ai não, ela não vai querer essa bebida, ela vai querer água.
E aí ela, tipo, não, eu quero bebida. E ele, não, é porque as coisas que eu planejo fazer com você hoje, tipo, te beijar e esse tipo de coisa, eu quero que você esteja sóbria pra lembrar. Aí eu já fiquei com o pé meio atrás, eu fiquei um pouquinho controlador, talvez. Eles nem se conhecem, ela já tá falando pra ela tomar água. Um pouco consciente, sim, não vou mentir. Mas fiquei um pouco incomodada e com um pezinho atrás do Jeremy. Aí, enquanto isso, os capítulos do livro são intercalados com páginas do Diário da Verity e o livro em si. Então, enquanto a Lowen tá lendo o Diário da Verity e a gente tá acompanhando, lendo junto com ela, a gente vai descobrindo que a Lowen e o Jeremy começam a se apaixonar. Óbvio, né? Óbvio. Qual livro que isso não acontece? É muito difícil isso não acontecer, né, galera? Então, é o seguinte, eles começam a se apaixonar, as coisas começam a ficar mais estranhas ainda, porque aí começam a ter vultos na casa, começam a ter movimentos estranhos. Uma TV que tava ligada, tava desligada depois e ninguém desligou. As luzes eram pra estar ligadas, estavam desligadas. Então esse tipo de coisa começa a acontecer e tu começa a desconfiar de absolutamente tudo, assim. Desde a entidade na casa, até, sei lá, até o Crew tá aprontando com todo mundo, até as gêmeas não estarem mortas, de tudo. Tu desconfia de tudo. E esse que é o legal. Porque tu tenta descobrir o que aconteceu com as migalhas que a Colleen Hoover deixa. E eu acho que esse é o grande lance do livro. Porque quando tu procura um livro de thriller psicológico, geralmente tu não acha uma escritora de romance que nem a Colleen. E ela escreveu esse livro com uma maestria que eu não tenho como descrever pra vocês têm que ler, tá? Então essas foram as considerações iniciais e a sinopse. E agora eu já deixo o meu aviso aqui de spoilers. De agora em diante eu vou falar o resto do livro, que é onde as tramas começam a acontecer, e os spoilers. Então, se você quer ler esse livro algum dia na tua vida, recomendo super a não ficar aqui assistindo, tá? Então, vou dar um tempo aí pra vocês saírem. Vou ler um pouquinho do meu café. Saiu? Ficou? Ficou! Tá. Vamos lá, então. Gente, o que é esse diário? Porque assim, se fosse só a jornada dela se apaixonando pelo marido da outra, escrevendo livro e tal, ia ser uma história Colleen Hoover. Agora, esse diário no meio cagou tudo, né? Puta que o pariu. Desculpa o palavrão. Mas assim, ó, desde o lance... Tô olhando pra baixo porque eu tenho meu roteiro aqui pra não esquecer os tópicos, tá? Mas desde o lance do diário dela se mostrar, a Verity no caso, né, se mostrar extremamente ciumenta com o Jeremy, ao nível de tentar abortar porque tinha ciúme de dividir o Jeremy com as filhas, até literalmente tentar matar uma das filhas asfixiada, é uma coisa que pra mim foi muito doentio e eu passei muito mal. Tanto que, assim, é o seguinte, eu esqueci que eu tinha gente nessa casa, eu esqueci. Eu ficava grudada no livro, só saía da cama pra pegar comida e água, ou um café, porque eu precisei de muito café pra aguentar isso. E aí, de vez em quando, assim, quando eu entrava em surto, por exemplo, quando a Verity tentou matar a Harper, que ela enfia os dedos na goela da Harper, assim, faz assim, ela é criança, e aí ela sai dali porque o Jeremy entra, as crianças estavam chorando, ela falou que ia lá e tal, tentou matar a Harper, e aí o Jeremy entra e ela pega a Harper no colo, tipo, ai, ela tá meio mal e tal, daí a Harper vomita nela inteira, ela vai tomar banho, depois vai pro quarto, quando ela entra no quarto e vê aquela babá eletrônica direto no berço e se toca que o Jeremy poderia ter visto aquilo, eu entrei num surto tão grande que eu chamei o Taylor e reli em voz alta tudo pra ele, porque ele tinha que surtar junto comigo. Ele não surtou porque ele não sabia a história. Mas ele achou ela muito louca, que nem eu, assim. Então, tipo, esse foi um surto. Aí, obviamente, não conseguiu matar a Harper. Daí a filha favorita dela morreu. Né? Porque karma é uma merda. Aí, depois ela mata a Harper, finalmente consegue matar a Harper afogada. Que pra mim foi uma coisa mais bizarra da vida, assim. E aí, eu li tudo de novo pro Taylor e tal. E aí as coisas na casa começam a ficar muito esquisitas, né? Porque a Lowen tá se pegando no... Não vou falar gentilmente, não. A Lowen tá se pegando com o Jeremy no sofá e ela olha pra cima da escada e a Verity tá parada, assim, olhando pra baixo. O cagaço que eu tomei não tá descrito. Não tá descrito. Porque é muito... Isso é uma coisa muito surpreendente nos livros, né? Tu tá lendo ali e tu lê uma frase e tu toma um cagaço. Mesmo que o teu cérebro já processou o começo da frase e já vai saber, e já sabe o que tá vindo, tu ainda toma um cagaço.
E aí, sério, eu sofri muito nesse livro. Eu não chorei, porque é muito difícil de eu chorar. Eu fiquei apavorada mesmo, assim, eu fiquei enjoada em alguns momentos. Mas não pelo enredo, porque ele não é tão visual, assim, ele não é tão visceral. Mas eu fiquei enjoada pelo sentido de, tipo, eu fiquei muito incrédula, pensando, será que tem alguma mãe real que faz isso? Porque não é possível. E aí, obviamente, depois ela termina de ler aquilo, consegue provar para o Jeremy que a Verity tá viva ali, tá acordada, e aí, inclusive, quando ela levanta, assim, que ela parece um The Walking Dead, falando, eu tomei outro cagaço na vida. E aí, depois disso, obviamente, só acontece merda atrás de merda, né? Porque ela mostra o diário pro Jeremy, aí o Jeremy lê e fica apavorado, aí eles sobem lá. Porque o final do diário, pra quem não leu, é a Verity explicando toda a forma ali, e o final do diário é o Jeremy desconfiando que ela matou a Harper. E aí ela fala, foda-se, joga o meu carro numa árvore. E aí é assim que termina. Tipo, ela meio que tentou se matar e não conseguiu. E aí o Jeremy pega isso, fica puto da vida com esse diário, chega no quarto e, tipo, fica falando com a Verity pra ela levantar. E ela levanta. E eles ficam, caralho, então tu não tava vegetal o tempo inteiro, tava mentindo, tipo. E aí tu começa a relacionar com o diário, tipo, não, realmente, ela é muito controladora, ela é muito vaca, basicamente, né? E aí o surto vem porque os dois matam a Verity. E aí foi onde eu comecei a ficar, onde eu terminei o meu pensamento de pé atrás com o Jeremy. Porque tempo depois, daí a Lowen fica com o Jeremy, eles começam a namorar, ela é engravida, ela se muda com ele, aquela coisa toda. E aí quando eles estão fazendo a mudança, a Lowen acha uma carta da Verity explicando que tudo aquilo foi uma forma dela expurgar a dor dela. Basicamente, ela se colocava no lugar da vilã pra não ter que sentir a dor do luto. E que, na verdade, e essa carta ela escreveu depois que ela já estava vegetal. E essa carta ela escreveu depois do acidente, e na carta ela fala que foi o Jeremy que amarrou ela no carro e jogou o carro contra o mar. Ou seja, o surto foi muito maior. Porque tu já fica com aquela dúvida de, será que ela estava manipulando a carta ou será que ela estava manipulando o diário? Qual das verdades que é? O que disso é verdade? Só que aí eu comecei a ficar com o pé muito atrás. Lembra que eu falei que eu tava com o pé atrás lá na frente por causa do Jeremy, naquele bar e tal, não sei o que, não sei o que? Pois é, isso me deixou com mais pé atrás ainda. Porque não só tu fica em dúvida, quanto eu comecei a pensar que o culpado de tudo era o Jeremy. Que na real ela realmente escreveu o diário, mas que ele era extremamente abusivo, ou sei lá, alguma coisa, sabe? Que ele era o vilão da história. E aí o final alternativo pra mim que teria feito muito sentido era a Colleen ter escrito que a Lowen, enquanto se mudava com ele, começava uma vida com ele, começava a perceber que na verdade ele era o vilão da história, ao invés da Verity. Eu prefiro acreditar que é a Verity em nome de todos os romances de Colleen Hoover. Mas talvez seja um final legal, um final melhor. Talvez teria sido um pouco mais surpreendente. Talvez não tão surpreendente porque foi o que eu imaginei que fosse acontecer e daí aconteceu outro oposto, então na verdade... Ou seja, gente, o surto foi grande. Então assim, eu só quero que tenha um filme disso, só. Porque um filme desse livro ia ser tão sensacional, assim, ó. Vocês conseguem imaginar isso? Isso ia ser perfeito. Poxa, dona Hoover, escuta nós. Escuta nós. Faz um filminho pra nós. Gente, esse foi o vídeo. Foi surto atrás de surto. Não sei nem se eu expliquei as coisas direito. E eu me senti muito enquanto eu tava lendo. Não sei se vocês já leram A Casa Tomada. É um conto pequenininho, A Casa Tomada. E é um conto fantástico, psicológico. Então, assim, tem dois personagens dentro de uma casa e a casa vai diminuindo, a casa vai sendo tomada por sombras. Então, a casa vai ficando pequenininha, pequenininha, pequenininha. E tu vai se sentindo sufocado enquanto tu lê aquilo. E foi exatamente o mesmo sentimento que eu tive lendo Verity. Eu comecei a me sentir, tipo... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tudo que a Lowen sentia, eu sentia também. E aí eu ficava apavorada, e eu ficava com raiva, eu ficava desesperada. E aí é aquela coisa... Gente, é surto atrás de surto. Pra quem não leu, agora sabe de tudo, é surto, tá? Já tô avisando.
Mas, enfim, é isso. Por favor, curta, comente e compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque até as pessoas que tu não gosta talvez gostem desse tipo de conteúdo, né? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo sobre os meus top 5 ainda, tá? E eu recomendo muito esse livro pra vocês. Caso você já tenha lido, comenta aqui embaixo o que você achou sem spoilers, por favor, porque pode ter muita gente que não leu ainda. Então comenta aqui embaixo o que você achou do livro, comenta se você quer ler. O link do vídeo, o link do livro vai estar aqui na descrição, tá? E é isso, a gente se vê na próxima. Tchau!